vacinação de professores. Veja só, o município do Rio de Janeiro, aí falando da capital, aqui foi o governo do estado, em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro, o anúncio de vacinação, de início de vacinação para professores, foi para início de professores da rede municipal, né? Ou, né, professores da rede pública. Da particular ainda não. Tá para começar, eles dizem que vai entrar como prioridade em breve, mas depende da chegada de vacinas. Eu tenho dito que aquele ditado, no caso da vacina, ele precisa ser um pouco alterado. Em caso onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. No caso da vacina, em caso onde falta pão, todo mundo grita e todo mundo tem razão. Que são categorias, desde o gari, por exemplo, onde ainda não há previsão de vacina, o motorista de ônibus, os professores ou o que for, e outras categorias, tá certo? Elas estão expostas, estão trabalhando, não pararam e por aí vai. Algumas, né, no caso do ensino, parou. O público até há mais tempo, né? O privado voltou no ano passado, no caso da capital. Mas acaba que todo mundo exposto tem razão. Só que como não tem vacina para todo mundo, o poder público vai avançando e tomando decisões ou definindo alguns cronogramas que muitas vezes acabam provocando polêmica. Então veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os professores da rede particular, nesse final de semana, se manifestaram de forma contrária e protestaram muito pelo fato de você colocar vacina na capital para professores da rede pública. E aí o que deve estar acontecendo, pelo que a gente apurou? Por que o município está vacinando primeiro os professores da rede pública? Porque o ensino na rede pública, ele está parado desde lá o começo da pandemia, março, abril, chegou a voltar esse ano, não em todas as escolas, parou de novo, começou a voltar de novo. Então o que a prefeitura deve estar dizendo? Deixa eu vacinar esse público que é o público maior e que está mais prejudicado, porque se está parada há mais tempo do que a privada, a rede privada voltou em setembro, sei lá, do ano passado, outubro, alguma coisa assim, voltou. Outubro. Então, outubro. Isso. Então deixa eu vacinar para poder, primeiro, a gente ter a segurança de voltar com toda a rede pública, já que o fosso que já era grande, ele aumentou ainda mais, ele alargou ainda mais, com a privada voltando antes. Além disso, tem outras alegações aí que a Agatha vai trazer. Por outro lado, os professores da rede privada estão colocando o seguinte, e eles têm razão. Ora, tudo bem, podemos entender isso, mas eu como professor ou como profissional de educação da rede privada, eu voltei antes. Eu estou exposto antes. Como eu sou da rede privada e se eu não voltasse diante do que foi estabelecido eu poderia, sei lá, ser demitido, eu voltei. E eu estou em contato com crianças desde outubro, ao contrário dos professores da rede pública. Então, o professor da rede privada, o profissional, está dizendo o seguinte, e com razão, na prática para ele, tá certo? Eu estou mais exposto há mais tempo, inclusive, do que os professores agora. Só que não tem vacina para todo mundo. Aí a prefeitura, então, priorizou dessa maneira. Como política pública, se você for pensar, tem sentido. Para o profissional de educação da rede privada, não faz o menor sentido. É claro que tem outras alegações. A Agatha estava me falando também fora do ar, que também uma das alegações é que a rede pública ela não tem tantas condições, os cuidados sanitários, a gente já falou sobre isso aqui, né? Uhum. Ao contrário da privada, que costuma ter uma estrutura melhor, né? A rede pública, ela tá mais atrasada, já que a privada voltou. Se você tem que priorizar algum, teria sentido. Mas, por outro lado, olhando a classe dos professores da rede privada, eles também têm razão. Porque eles estão dizendo o seguinte, eu me expus antes e eu vou ser o último nessa fila, né? Nessa categoria. Tá aí uma discussão, uma polêmica, com o anúncio da prefeitura para o próximo final de semana, eles acabaram ficando por um pouco depois. Outras categorias, nessa em que falta pão e todo mundo tem razão, como eu falei, chegaram insumos hoje em São Paulo para a produção de mais 5 milhões de doses da Coronavac, a Fiocruz promete entregar até agora, o final de abril, outras milhões de doses, enfim, nisso onde falta vacina pelo Brasil e todo mundo preocupado e querendo se vacinar, você tem outras categorias no Rio de Janeiro ainda sem previsão. Me corrija se eu estiver errado, Pinho e Ágata. Garis, por exemplo, extremamente expostos e durante toda a pandemia. Estou na rua, estou tendo contato com lixo, estou tendo contato com pessoas, estou tendo contato por todos os cantos, com os caminhões e por aí vai. Motoristas de ônibus, que estão, imagina, eu estava vendo um vídeo do BRT, cara, é uma vergonha. Estava conversando com a Joyce, que trabalha lá na casa da minha mãe, nossa senhora... Ela tava me contando o que é o BRT. Chega ali no final de tarde, 4, 5, 6 horas da tarde, no Alvorada, ali na Barra da Tijuca. Mas não é que você não consegue entrar no ônibus, você não consegue se aproximar do ônibus.
É uma loucura, em plena pandemia. Ah, não tem carro, não tem ônibus articulado. Eu não sei, a solução não é nossa. Enfia os ônibus comuns, enfia mais ônibus comuns, dá a solução que vocês quiserem dar. Permite van, pede ônibus para outros estados, em locais onde está sobrando, porque está sobrando ônibus. Óbvio que está em algum lugar aí com diminuição de gente em transporte, tem que estar. Eu não sei o que vocês vão fazer. Agora, fica com essa cagação de regra em cima de tem que ser assim, tem que ser assado. No transporte nada vale. A pessoa, ela quase se beija com a outra sem querer dentro do BRT. É um amontoado em cima do outro. Antes fossem transportados que nem gado. Seria até melhor se fosse que nem gado. É muito pior do que isso o BRT. É um lixo o transporte do BRT. As estações quebradas, destruídas. Os ônibus ainda que estão funcionando estão destruídos também, caindo aos pedaços. O ar-condicionado às vezes não funciona. Sabe, é uma vergonha, é uma vergonha. Você paga por um serviço que ele realmente é um lixo. As pessoas não conseguem entrar. Quando entram, estão sujeitas, submetidas ao mais alto grau do risco. E essa é a realidade. Os motoristas de ônibus, alguma previsão? Enfim, outros que trabalham em plataformas de trem, de supervia, de metrô, com também milhares de pessoas. Tem alguma previsão? Acho que para esses até agora ainda não foi divulgado, né?